E aí pessoal, tudo certo? Olha só, hoje é a nossa aula sobre soroterapia. O que é a soroterapia? Nada mais é do que o cálculo da taxa de controle, certo? Que a gente viu lá no gotejamento. Gotejamento, cálculo do tempo, do volume e da taxa. O que é a taxa? Cálculo justamente do número de gotas ou de microgotas por minuto. Só que a soroterapia, essas duas fórmulas, elas é um pouquinho diferente, mais fácil. Porque a gente vai utilizar o tempo em horas, não precisa converter o tempo para minutos, né? Como a gente fazia lá no cálculo da taxa. Na taxa a gente tinha que converter o tempo para minutos. Aqui não, aqui o tempo vai ser em horas inteiras. Então, se o tempo vier em 2 horas, coloca 2, se vier em 5, bota 5, se vier em 8, bota 8. Tá? Então, cálculo de gotas por minuto. Simplesmente o volume dividido pelo tempo vezes 3. O que é o volume? É a quantidade de ml que vai correr, o tempo é o número de horas, vezes 3, certo? Vezes 3 da fórmula. E o cálculo de microgotas? O cálculo de microgotas é somente o volume dividido pelo tempo. O que é o volume? É a quantidade de ml dividido pelo tempo em horas, ou seja, microgotas por minuto também é igual a ml por hora. É o mesmo cálculo, é a mesma fórmula. Então, se você quiser calcular microgotas por minuto ou ml por hora, é simplesmente dividir o volume pelo tempo em horas, certo? Nossos dois exemplos aí do material de vocês, ó. Então, para correr 600 ml durante 4 horas, quantas gotas eu vou ter que colocar por minuto para vazar esse volume nesse tempo? Aplicação de fórmula. Volume, 600 ml, dividido o tempo, 4 horas, bota 4, vezes o 3 da fórmula. O 3 não sai dali, né? Então, quando é gotas, tem o 3 embaixo. Feito essa substituição, é só multiplicar embaixo e depois dividir a fração. 600 continua, 4 vezes 3, 12. Uma fração, de novo, uma fração, uma divisão, fazendo a divisão simples, 600 dividido por 12, te dá 50. 50 o quê? Gotas por minuto, certo? Então, para eu vazar 600 ml em 4 horas, se o gotejo for em gotas, eu tenho que pingar 50 gotas a cada minuto, tá? E para o cálculo de microgotas, segundo exemplo de vocês, 360 ml para correr em 6 horas. Independente do que seja, SF, SG, 5%, 0,9%, isso aí é o tipo de medicamento, o tipo de soro que vai vazar, certo? Então isso aí não entra. O que entra aqui é somente o volume e o tempo. Então, se eu quero as microgotas, é somente o volume dividido pelo tempo, que é os ml dividido pelas horas. Os ml, 360, dividido pelo número de horas, 6 horas. Isso aqui 360 é uma fração, divididos por 6 me dá 60 microgotas por minuto, tá? Que seria igual a 60 ml por hora. Então, se eu tiver alguma coisa pingando em microgotas, eu já sei quantos ml correm por hora. Microgotas é a quantidade de pingos que correm em 1 minuto, tá? Ml por hora é o volume que vai sair do frasco em 1 hora, mas a quantidade é a mesma. Então, um frasco de soro está correndo 30 microgotas por minuto, você sabe que vai correr 30 ml por hora. Está pingando 50 microgotas por minuto, você sabe que vai correr 50 ml por hora. Tá? Então é a mesma quantidade. Microgotas é igual a ml por hora. Essa igualdade é muito usada na prática, certo? Então, se você quiser calcular microgotas ou ml por hora, é simplesmente dividir o volume pelo tempo, certo? Cálculo da taxa, como eu tinha dito, né? Se o tempo for em horas e minutos. No cálculo da soroterapia, o tempo é em horas inteiras, não converte para minutos. Usa as horas inteiras, certo? Não usa, se vier em minutos, você usa o cálculo da taxa. Se não, você usa somente a fórmula da soroterapia. Então, resumindo, cálculo de gotas por minuto. Os ml pelas horas vezes 3. Multiplica as horas vezes 3, depois divide o volume por esse valor. E o número de microgotas? É simplesmente os ml dividido pelo número de horas, certo? Que é o volume pelo tempo, ok? Então tá, até mais pessoal, tudo bom.